Som. Boa noite para todos. Hoje é dia 8/6/2026. Mais uma aula de etiqueta com o tema: devemos aprender a ouvir antes de falar. Antes de dar início, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé para fazer uma oração. Senhor, meu Deus, oh meu Pai, nesta noite, Senhor, estamos aqui, meu Deus. Meu Deus, toma, Senhor, esta aula de etiqueta, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que venha, Senhor, ser uma renovação, Senhor, espiritual, Senhor. Que venhamos, Senhor, sair daqui, Senhor, não do mesmo jeito, Senhor, que entramos, Senhor. Que venhamos, Senhor, sair com a tua direção, Senhor. Porque nada, Senhor, vem de mim, Senhor. Tudo vem de ti, meu Deus. E que esta aula, Senhor, de etiqueta, Senhor, com o tema devemos aprender a ouvir antes de falar, fique nas nossas mentes, Senhor, e que venhamos poder praticar, meu Deus. Muito obrigado por tudo, porque até que o Senhor nos sustentou e até que o Senhor vai nos sustentar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em Tiago 1:19. Amém? Amém. Tiago 1:19. Amém. Amém? Amém. Em Tiago 1:19 diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que essa palavra aqui quer dizer? Ela diz que a gente devemos aprender primeiro a ouvir para depois questionar. Mas questionar de uma maneira sábia, não de uma maneira com um tom mais ríspido, porque as palavras, elas têm que ser uma palavra mais calma. Assim como que Jesus, ele falava de um modo onde que todos que estavam à volta dele conseguiam entender a direção que ele queria passar, e muitas das vezes ele falava em parábola, só para quem era íntimo conseguisse entender. Então, isso demonstra a sabedoria de Deus. As pessoas estavam lá para ouvir a direção dele, e ele falava com uma doçura e com uma mansidão. Ele não falava com ira. Tinha certos momentos que ele falava com ira, porque era necessário despertar o povo. Mas muitas das vezes ele falava de uma forma bem calma e bem mansa. E isso demonstra uma sabedoria. Não só uma sabedoria, também ele demonstra respeito para com as pessoas. Quantas oportunidades a gente já perdeu por a gente ouvir e não entender o que está sendo falado, e a gente foi tardio, porque a gente falou palavras ásperas, ríspidas, sendo que você entendeu algo que não era aquilo.
era o oposto daquilo. Até você entender a mensagem que foi plantada, já era, não tem como voltar atrás. E ouvir é um sinal de sabedoria. Gostaria de deixar a passagem de Provérbios 18, 13. Amém? Amém. Em Provérbios 18, 13, diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O que essa palavra aqui está dizendo é muito forte. Quer dizer que para a gente responder, a gente precisa ouvir com sabedoria. Porque se você não ouvir com sabedoria, você se torna uma vergonha. Mas essa vergonha, ela está sujeita à sua forma de ser tardio e de se irar. A pessoa sábia, ela não tira conclusões precipitadas. Ela primeiro ouve, entende e depois responde. Olha só que maneira mais educada. A pessoa sábia, ela não tira conclusões precipitadas. Por exemplo, existem duas versões de uma história. Em qual você vai acreditar? Você vai acreditar na primeira versão ou você vai acreditar na segunda versão? Para isso, você tem que não tirar conclusões precipitadas. Primeiro você tem que entender e ouvir os dois lados da história, para depois você tirar suas conclusões e depois responder, porque você entendeu o questionamento das duas versões da história. Isso também me faz lembrar da passagem de Salomão, quando que ele tinha que tomar uma decisão entre duas mães e uma criança. Uma mãe, ela perdeu a criança e essa criança morreu de frio, e a outra mãe já tinha alertado a outra mãe, mas só que a mãe não ouviu. Respondeu de uma forma deselegante a outra, achando que a outra queria prejudicar. A mãe deitou em cima do filho. A mãe deitou em cima do filho. E houve que a mãe que perdeu a criança pegou o filho da outra e levou até o rei Salomão para que ele pudesse, de forma inteligente e sábia, resolver aquela questão. E aquela questão não foi resolvida. Por quê? Porque ele soube quem era a verdadeira mãe da criança. Porque uma mãe nunca, jamais abandona um filho. E assim também Deus é com nós. Ele nunca abandona um filho. Ouvir demonstra respeito ao próximo. E Filipenses 2, 3 e 4. Amém. Amém? Em Filipenses 2, 3, 4, diz assim: não façais por partidarismo ou vangloria, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa palavra aqui está dizendo muito claro que quando que ouvimos alguém com atenção, mostramos que valorizamos essa pessoa e o que ela tem a dizer. Isso é uma forma muito elegante de aprender, porque quando que você ouve, a tua memória, ela guarda, porque tem uma parte do nosso cérebro que guarda 10% daquilo que a gente aprendeu. E quando que a gente dorme, ele replica aquilo dali e guarda numa caixa da memória que a gente tem.
Quando ouvimos alguém com atenção, mostramos que valorizamos essa pessoa, o que ela tem a dizer. Uma forma muito simples de didática de mostrar isso, quando que o pastor, pastora ou qualquer ministro está falando aqui no altar. Quando que prestamos atenção na palavra, essa palavra, ela entra dentro da gente. Então acontece o quê? A valorização da palavra e mostra respeito com quem está aqui no altar, ou seja, em qualquer outro lugar, que você está dizendo: eu quero ouvir e prestar atenção no que está falando, porque eu sei que o que essa pessoa está falando vai haver uma mudança dentro da gente. E essa mudança é mudança de comportamento, questão emocional. Então, quando que alguém está aqui no altar, ou seja, em qualquer outro lugar, e você foca naquilo, você está respeitando a pessoa e demonstrando que você valoriza o comportamento dela. Então, essa palavra quer dizer isso, que quando que ouvimos alguém com atenção, mostramos que valorizamos essa pessoa e a gente demonstra respeito, porque a gente para e analisa e ouve. Isso também é uma forma de etiqueta. A gente nunca deve falar algo sem antes ouvir. Quem sabe ouvir evita conflitos. Quem sabe ouvir evita conflitos. Provérbios 15:1. Amém? Provérbios 15:1. Amém? Amém. Diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, muitas das vezes, a palavra mal dada, ela não pode voltar atrás. Por quê? Porque você mandou essa palavra de forma dura, sem saber se a pessoa está preparada ou não para ouvir aquilo. Então, todas as vezes quando que a gente falar, a gente deve falar com sabedoria. E a gente tem que pensar 10 vezes antes de falar, porque qualquer palavra errada, no momento errado, na hora errada, vai causar um desconforto e a pessoa vai entender aquilo de uma forma muito agressiva e vai gerar ira. Muitas discussões poderiam ser evitadas se as pessoas ouvissem mais e falassem menos. Olha a sabedoria. Quantas vezes você já falou já de uma forma tão ríspida com uma pessoa e essa pessoa guardou, levou para o coração, aí criou mágoa, criou raiva, criou vários sentimentos dentro dela. Por quê? Tudo por causa de uma palavra, um modo de falar. E ela ouviu aquilo e ficou com furor. Furor, na verdade, é ira, é raiva, é descontentamento com aquela situação. E devemos aprender a ouvir a voz de Deus. É algo fundamental, ainda mais para a gente que é cristão. Se a gente ouve a voz de Deus,
A gente sabe se posicionar como cristão. A gente sabe se posicionar na forma de falar. E a gente sabe se posicionar no ambiente. E ainda a gente tem uma autoridade. E quem deu essa autoridade pra gente? Deus. Por quê? Porque a gente passou a ouvir e a falar do jeito e da forma dele. Isso é uma forma elegante de um cristão agir. Aprender a ouvir a voz de Deus. E como que a gente aprende a ouvir a voz de Deus? Quando que os ministros do altar estão aqui. Eles são a voz de Deus na terra. Pastor, diácono, presbítero, evangelista. Então todos eles são ministros do altar e ministros da voz de Deus aqui na terra. Como é que a gente quer aprender a ouvir a voz de Deus se a gente não sabe respeitar as autoridades? Quando que uma autoridade estiver falando, a gente deve parar e ouvir. Porque ouvir é uma forma de aprender. Falar é uma forma também de aprender. Porque quando que você fala aquilo que foi ensinado, você está sendo direcionado pela voz de Deus. E agora é João 10, 27. Não é Evangelho de João. João 10, 27. Amém? Amém. João 10, 27 diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Antes de ouvir as pessoas, devemos aprender a ouvir Deus por meio da Bíblia, da oração e da direção do Espírito Santo. Aqui, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando que você ouve a voz de Deus, você tem um direcionamento e você passa a aprender a falar como Cristo. Então, se você é uma ovelha, você deve ouvir a voz do seu pastor. Porque o teu pastor, ele nunca vai querer o teu mal. Ele sempre vai querer o seu bem. E ele vai te ensinar por meio da palavra e por meio da direção do Espírito Santo a te ensinar por meio da palavra e você ouvir e entender. E Jesus, ele é o nosso exemplo. É Lucas 18, 40, 41. Amém. Não achar, fica difícil. Melhor sentar. Amém? Amém. Lucas 18, 40, 41. Diz assim: Jesus parou para ouvir o clamor do cego Bartimeu antes de agir. Olha que exemplo Deus deixou para cada um de nós. Ele parava para ouvir a necessidade das pessoas.
as pessoas que estavam aflitas, que estavam angustiadas, que estavam com o teu emocional abalado, que precisavam ouvir uma palavra de Deus e botar em prática. Jesus demonstrava o amor ouvindo as necessidades e devemos seguir esse exemplo. A gente, muitas das vezes, a gente não dá ouvido a muitas das coisas que acontecem na nossa vida. Isso me lembra que minha mãe, ela sempre fala para mim: quem ouve conselho de pai e mãe tem tudo para dar certo na vida. Quando que a sua mãe fala, muitas das vezes ela não quer o seu mal. Ela só está te alertando daquilo que pode acontecer. E vocês acham que uma mãe não é direcionada por Deus? Ou um pai não é direcionado por Deus? É claro que são direcionados por Deus. Porque desde o teu nascimento eles te conhecem, assim como Cristo conhece cada um de nós também. Então, quando que muitas das vezes os nossos pais, eles falam pra gente não ir para aquele lugar, a gente deve parar, refletir e analisar tudo que você ouviu. Mas e quando que você não sabe ouvir e começa a falar? Aí tá ruim. Isso daí entristece o Espírito Santo, entristece a Deus. Assim como que um pastor ou uma pastora, eles estão aqui no altar, eles ouvem a necessidade do povo. Eles ouvem as necessidades das ovelhas. E eles sempre têm uma palavra positiva para falar. Porque eles ouviram primeiro e depois disso eles falaram. Mas só que eles falaram de uma maneira não carnal. Eles falam de uma maneira espiritual, para que venhamos entender de fato que Jesus, ele é o nosso exemplo. E ouvir antes de falar demonstra educação, maturidade cristã e amor ao próximo. Quem aprende a ouvir torna-se mais sábio e evita conflitos e desenvolve melhores relacionamentos. Quantas oportunidades a gente já perdeu pelo fato da gente não ouvir e sair falando, atropelando o burro na frente do boi, o boi na frente do trem. Por quê? Porque aquela palavra não foi uma forma certa e organizada no momento de falar. E também a gente também deve prestar atenção quando que a gente fala, e a gente deve entender como é que está a pessoa naquele momento. O que aquela pessoa está passando. Qual é a necessidade daquilo. Aconteceu algo comigo alguns anos atrás. Uma pessoa me fez uma proposta, eu ouvi, mas aquela proposta parecia muito tentadora. A palavra da pessoa era muito convincente, eu quase acreditei, mas eu deixei, não fui mal educado, eu deixei a pessoa falar e ouvindo. Chegou um momento que a pessoa lá parou de falar. Quando que ela parou de falar, eu falei assim: agora é minha vez de falar e você vai ouvir. A pessoa não gostou do que eu disse. E a pessoa falou pra mim que eu não conseguiria vencer sozinho. E realmente, quem consegue vencer sozinho? É muito difícil uma pessoa vencer sozinha. A pessoa sempre precisa de uma outra pessoa. Mas como é que você vai se aproximar das pessoas se você não para
para ouvir a necessidade dela. Porque você não para e ouve a proposta que a pessoa tem. Você ouve, a pessoa fala. Mas quando que a pessoa para de falar, você tem total direito e liberdade, de uma forma muito educada, de recusar ou aceitar. E a proposta da pessoa foi, ela me dava um dinheiro, eu reformaria o meu local de trabalho, e em troca a pessoa ficaria com 70% do lucro e eu com 30%. Sendo que a pessoa, ela não entendia do meu negócio. A pessoa, ela queria me usar para conseguir mais dinheiro do meu trabalho. Sendo que eu recusei. Eu ouvi a proposta, eu deixei a pessoa falar, eu tinha total direito e liberdade de recusar ou não. Mas eu recusei. Por que eu recusei? Porque eu aprendi que nem toda proposta é boa, que nem todo caminho é certo. Há caminhos que levam à destruição, mas há caminhos que fortalecem e edificam o teu espírito, edifica a tua alma e te dá paz, te dá tranquilidade, te dá um conforto espiritual. Porque quando que você aprende a seguir o caminho de Jesus, e Jesus seja o nosso exemplo, a gente para ouvir e falar, mas de falar de uma maneira mais culta. Assim como que Deus falava com as pessoas. Ele, em nenhum momento, ele falava de uma forma mal educada. Ele falava de uma forma educada, ele falava de uma forma humilde, e ele falava das palavras guiadas pelo Pai e pelo Espírito Santo. E que nessa noite, né, a gente para refletir se a gente está aprendendo a ouvir antes de falar. Se a gente está sendo pessoas cultas de primeiro ouvir para depois falar, para depois questionar, para depois argumentar. E ouvir demonstra respeito. Quando ouvimos alguém com atenção, mostramos que valorizamos essa pessoa e o que ela tem a dizer. E ouvir a Deus. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus por meio da palavra e da oração. Isso daqui é uma etiqueta cristã. Quando que aprendemos a ouvir a voz de Deus por meio da palavra e da oração, há uma transformação. Ouvir os pais e líderes ensina a importância da obediência e o respeito com a autoridade. Ouvir o próximo é quando que a gente escuta uma pessoa que está com um problema e a gente dá conselhos. Mas só que esses conselhos que a gente tem que dar para uma pessoa não é um conselho para destruir essa pessoa. É para fortificar e alimentar o espírito dela. Porque quando que a gente dá um conselho positivo para uma pessoa, a pessoa lembra daquilo pro resto da vida. E agora, quando que você dá um conselho negativo e ouve um conselho negativo, aquelas palavras fazem você ficar fraco,
você acaba morrendo. Agora, tenho 3 perguntas para fazer. Como você reagiria quando alguém for te interromper? Isso daí é uma reflexão para você. Como é que você reage quando que alguém te interrompe? Será que você age de uma maneira fria? Ou você age de uma forma muito educada, sem com que essa pessoa ela acaba sendo ferida no final e você acaba perdendo ela? Você costuma ouvir até o final antes de responder? Porque muitas das vezes, quando que uma pessoa está falando, você acaba falando junto com essa pessoa, você está demonstrando um desrespeito, está demonstrando uma desobediência e também está prejudicando você mesmo. Porque aquela palavra lá no final pode salvar a sua vida. Mas como é que você vai entender com que aquela mensagem é para você se você toda hora interrompe uma direção? Se você costuma falar junto com uma pessoa, você não vai entender a mensagem. E o que pode melhorar na sua vida, na sua forma de ouvir? Isso também é uma reflexão para todos nós nessa noite. Como podemos melhorar a nossa forma de ouvir? Porque ouvir é uma forma de aprender. E aprender a falar. E como podemos desenvolver a escutar de forma ativa? Quando que a gente fala com uma pessoa, a gente deve olhar no olho, bem reto. Por quê? Porque os olhos são as janelas da alma. Então, muitas das vezes, a gente consegue identificar uma pessoa que está precisando de ajuda ou não, só pelo olhar. O nosso pastor, ele fala que a gente tem que tirar fotos. Gerar conteúdo. Gerar conteúdos. Tirar fotos. E uma certa ocasião, alguém tirou uma foto minha, ele olhou, ele deu um zoom e disse: o Inácio não está bem. Olha só a importância, ele teve uma percepção espiritual de entender que eu não estava bem, só pela foto. E depois disso, quando ele falou que eu não estava bem, ele disse: ele vai conseguir vencer. E devemos prestar atenção no conteúdo que está sendo falado. Porque quando que a gente ouve, a gente compreende. E quando que a gente compreende, a gente tem total liberdade de falar sobre aquele assunto. É igual a pastora Rose. Ela pede para a gente colocar um versículo. Ou quando tem conectados, no final ela pergunta: o que vocês entenderam do conteúdo, da pregação? Porque ela deu. Então agora ela quer uma resposta sobre aquele assunto. Isso daí é uma forma de você também aprender. Não é só ouvir.
também é falar de uma maneira consciente e educada. E faça perguntas com educação. Isso demonstra interesse genuíno pelo assunto. Quando que você faz uma pergunta com educação, você também gera educação, porque gentileza gera gentileza. E agora eu gostaria de falar sobre as barreiras que impedem você de ouvir. Muitas das vezes é a pressa para responder. Muitas das vezes a gente pensa demais no que dizer, enquanto que ainda uma pessoa está falando. Aí isso gera um desconforto na tua mente, gera uma pressão na sua mente, porque você não parou para ouvir, você não parou para prestar atenção no que a pessoa está falando, e você acaba falando sem pensar, porque você não ouviu com atenção aquilo que está sendo ensinado. O segundo ponto, o orgulho. A melhor maneira de você saber se a pessoa está prestando atenção é: tá escrito aonde? Já falou, tá escrito aonde? É para Aí tu fazer o quê? repete. Aí, aonde está escrito? Ela não está prestando atenção no que você está falando. Ela não está nem aí para você. Vai tirar atenção. E muitas das vezes, pastor, a resposta dela tá ali, que está sendo lido. Mas só que a pressa de pensamento acelerado atrapalha esse desenvolvimento da pessoa ouvir. Então, muitas das vezes ela acaba falando sem perceber. Ou não acelerado. Ou não acelerado. Às vezes a gente fala o que o coração está cheio. É velho? Muitas das vezes você fala ou comete erros por causa do coração. O coração, ele é corrupto, o coração, ele é enganoso. Então, quando que você tiver pressa para responder, desacelera, respira fundo e tenta se concentrar apenas na voz, porque aí você vai ter um posicionamento correto e vai saber falar daquele determinado assunto que foi ministrado, que você falou, que você ocasionou aquela situação. E quando que a gente não ouve e não tem um jeito certo de falar, muitas das vezes é por causa do orgulho. Por quê? Porque muitas pessoas, elas acham que já sabem tudo. Então, quando que a pessoa já sabe tudo, ela deixa de aprender. Então ela acaba não escutando nada, não ouvindo nada, não entendendo nada. Mas a pessoa quer falar. Por quê? Porque o orgulho dentro dela faz com que ela acredite que já sabe já de tudo. Eu falo, quanto mais eu sei, menos eu sei. Eu era orgulhoso, eu não gostava de pedir ajuda, eu achava que eu sabia tudo, eu deixava de aprender muitas coisas, mas eu gostava de falar, porque eu achava que eu sabia de tudo, então eu falava, até que chegou um certo dia de uma pergunta: você se acha orgulhoso? Eu respondi que não. Ah, meu amigo, pra quê? O Espírito Santo me quebrou. Olha, 2 anos quebrado só para admitir que eu era orgulhoso. E você vai demorar quanto tempo
para perceber que o orgulho não está deixando você ouvir e não está deixando também você falar. E o terceiro ponto, a distração. Celular, conversas paralelas no momento errado, falta de atenção, prejudica a comunicação, a distração. Quantas vezes você não ouviu algo por conta que você estava mexendo no celular e tem muitas pessoas conversando, você está lá no celular, aí as pessoas param e olham para você, você fica sem graça. Aí a pessoa fala assim: qual é a sua opinião a respeito disso? Você vai saber responder? Não. Por quê? Porque você se distraiu com algo e não participou de uma conversa. As conversas paralelas são as más conversações. Ah, fulano disse isso daqui. Foge. Não sei, foge. Tudo que leva você à distração, corre. Porque essas distrações, elas atrapalham você de ouvir e você não vai saber falar. Assim também acontece com muitos jovens quando que procuram um primeiro emprego. A distração. A falta de atenção prejudica a comunicação. Quando que você escreve de forma errada, escrevendo de forma errada, isso também é uma distração. Porque quando que você for procurar um emprego, vai prejudicar a sua comunicação, porque você vai começar a falar em gírias. E gírias, na verdade, são palavras chulas. São palavras do nosso vocabulário cotidiano. Mas agora, quando você tem uma etiqueta, você começa a ler a Bíblia, ler coisas que edificam o teu espírito, coisas que edificam a sua alma, você passa a ser uma pessoa culta, você não passa a sofrer distrações e você passa a falar de uma forma onde que as palavras que são ouvidas ecoem com um som adequado ao ambiente. E muitas das vezes a gente acaba impedindo a uma boa escuta por causa do preconceito. Quantas pessoas já sofreram preconceito pelo lugar onde que nasceu? Pela forma errada do cotidiano de falar: e aí, meu irmão, sabe como é que é, né? Qual é, cara? Qual é, cara? Hoje o bicho vai pegar! Brota! Tem um que fala aqui: qual é, cara? Tá pensando que é otário? Brota, mano! Hoje o bicho vai ferver! Manifesta logo o malandrão, meu amigo. Aí você vai pro... Qual é, cara? Tá maluco, meu irmão? Tá me tirando? Aí essas palavras geram preconceito. Imagina você num emprego, numa fila, com gente. Aí, tá vendo? Com gente vestida. Aí você chega de blusa, de chinelo, regata e boné pra trás. E aí, meu irmão? Aí é fila ali, ó. Eu vim pro emprego. Os outros. Já, o preconceito já começa já na fala. É bandido, rapaz. O preconceito já começa já na fala.
O preconceito já começa com o jeito de você se vestir. Então, quantas oportunidades uma pessoa já perdeu pelo preconceito da fala, da forma de se vestir, da forma de posicionar? As pessoas vão te olhar com maus olhos. E como é que você vai querer falar com essas pessoas e você vai querer que essas pessoas te ouçam? Se você não demonstra uma linguística, um vocabulário. Eu vi um vídeo onde um empresário ele estava falando, né? Ele chegava lá de qualquer maneira, lá nos clientes dele, o cara bem sucedido, pô. O cara muito bem sucedido, mas só que ele viu que tava tendo problema e uma pessoa falou para ele assim: tudo bem, você é bem sucedido, mais ou menos assim, você é bem sucedido, você está progredindo, mas a sua maneira de se vestir quebra tudo isso que você tem. Então, quando eu ouvi aquela mensagem, eu entendi que eu tinha que me comportar com a posição que eu tinha. Você imagine, um pastor de um rebanho, de um trabalho, 51 anos, andando de bermudinha por aí. Aí vem uma visita, uma pessoa querer uma oração, ou acontece uma emergência, eu tenho que fazer algo. Então eu entendi, poxa, eu tenho que começar a me alinhar. Tudo bem, eu posso até usar minha bermuda, mas em ocasiões bem privadas, em um lazer, na minha residência, perto do meu bairro onde eu posso ir comprar alguma coisa. Mas fora isso, eu saí de casa para um local, eu sempre tenho que esperar alguma coisa acontecer. Uma emergência de um atendimento, uma oração. De repente você vai ser requisitado naquela hora para estar em um local conversando com uma pessoa importante. E se tu tá de bermudinha, né? Você vai perder toda a sua reputação por causa daquilo ali. Não que eu estou pregando contra boné ou contra bermuda. Eu estou dizendo, eu entendi isto para minha posição. Entendeu? Então, que eu sou uso, né? Eu uso boné, me amarra em boné. Quem quiser me dar um boné, eu aceito. Deixa eu ver. Então, isso daí que o nosso pastor acabou de falar é o que eu acabei de citar sobre o preconceito das pessoas em querer julgar as outras pela vestimenta ou pela forma de falar. Mas julga. A nossa sociedade julga. Julga. Vai de paletó, duro que nem uma madeira seca, lá em uma loja dessa de roupas aí, e você vai com o bolso cheio de dinheiro, de boné, bermuda, chinelo, para ver quem é que vai ser atendido. O pobre de paletó. Aconteceu algo com uma pessoa, vou relatar aqui. Dentro de um shopping, uma pessoa chegou de bermuda, chinelo e boné, como o senhor descreveu aí. E nenhum atendente chegou perto dessa pessoa, achando que ele era favelado, achando que ele não tinha condição de comprar. Chegou um funcionário, deu toda a atenção para essa pessoa. Essa pessoa comprou uma TV, comprou uma máquina de lavar, comprou um fogão e comprou um ar-condicionado. Tudo à vista. E aquele funcionário que atendeu aquela pessoa de forma educada ainda recebeu uma caixa por fora no final. Olha só como que o julgamento das pessoas e o preconceito de se vestir faz toda a diferença.
mas essa é a nossa cultura, não tem jeito. Essa é a cultura em todos os lugares, até em outros países. E assim eu agradeço minha rica oportunidade. Palma para Jesus. E até a próxima segunda-feira com mais uma aula de etiqueta.